Bom, neste tutorial vou exemplificar como é que fazemos uma animação e tentar poupar o máximo de tempo possível a fazer a animação na renderização final. Como tinha explicado no tutorial anterior, criámos uma pré-visualização do nosso trabalho em Tools, Preview, Grave Viewport e Create a Preview Animation. Cria então uma pré-visualização da nossa animação na Viewport. Isso serve para vocês verem então a vossa velocidade de câmera, planos, animações, etc. E agora vamos exemplificar como é que fica a animação final. A primeira coisa que nós podemos saber aqui no V-Ray é que assim, seja uma animação, seja uma imagem parada, uma frame, vocês podem fazer os cálculos de GI, Global Illumination, 4 vezes mais pequenos do que o tamanho normal. E depois podem então calcular, passar a imagem para o tamanho inicial. É assim, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos renderizar isto em 1280 por 720p. Isto vai ser o nosso formato de saída original. Como eu tinha dito, penso que não é preciso fazer em 1080p, acho que é uma perca de tempo. Vocês vão demorar 3 ou 4 vezes mais a renderizar em 1080p do que 720p, e 720p dá para pôr no YouTube, nos projetos da escola, etc. Então, vamos fazer isto do formato de saída. Eu apenas vou exemplificar agora aqui os passos todos que devemos seguir. E então depois venho aqui e então reduzo isto para 4 vezes mais pequeno. Bom, temos então aqui o nosso formato de saída. E então o que é que vamos fazer? Temos aqui separador de V-Ray. Vocês podem seguir o que está aqui nesta checklist, que vocês têm isto aqui na Drive. E isto é para uma animação, utilizando então o GI com o Light Cache e o Evidence Map, e para uma animação que seja só a câmera a mexer-se e não haja objetos na cena. Que é a animação mais rápida. Então o que é que nós temos que vir aqui? O nosso V-Ray, a primeira coisa aqui no Image Sampling, vamos mudar isto de progressivo para Adaptive. Aqui o nosso tipo de filtro é como aparecem as nossas arestas. Vamos meter um filtro que seja soft e não um filtro que seja sharp, ou seja, que as arestas apareçam bem definidas. Nós até temos aqui um filtro que é mesmo próprio para vídeo. Está aqui o vídeo. Eu não gosto deste, sinceramente. Eu deixo estar no área. Serve perfeitamente para vídeo. A partir do V-Ray 3.0, se não estou em erro, a maior parte do noise resolve-se nestes dois quadros aqui, no Adaptive Image Sampler e no Global DMC. Deixam de usar, então, como nós tínhamos feito, deixam de usar estas subdivisões que nós temos. Estas aqui tentam-nos deixar o mínimo possível, que é o 8. E então, a partir daqui, trabalham com um noise aqui. Por isso é que eu aconselho a fazerem certos frames, ou nos sítios onde costumam ter mais noise, para vocês verem a ver se precisam de aumentar ou diminuir estes valores. Assim, mínimo de subdivisões deixam sempre 1, é um mínimo mesmo, que vocês têm que ter. Máximo de divisões comecem em 6, 4 ou 6. Isto o que é que faz? Que nestas zonas assim aqui, por exemplo aqui nas pontas dos roupeiros, apareça ali as nossas cordas que estão ali de metal, estas cordas aqui de metal, que apareçam mais bem definidas. Isto cria a definição entre estas coisas. Se vocês veem que têm pouca definição, aumentem estas definições aqui, então no Max Subdivisions, mais de 6. Aqui não precisam de mexer em nada, nem aqui no Noise Threshold. Normalmente este 0,005 funciona. Podem mudar aqui o Color Threshold para menor, 0.5, caso vocês tenham muito noise, ou caso vocês às vezes achem aceitável. Ponham 1.15. 2 já vai criar noise. 2 já vai criar noise. Por isso deixem pelo menos um. Experimentem assim, a ver se fica muito noise. Já sabem que quanto mais alto for este valor, mais noise vai criar, mas mais rápido vai ser a imagem.
quanto menor for este valor que está aqui, menos noise vai existir. Noise é o ruído, aquelas pintinhas que vocês veem ali. Quanto menos vai existir menos noise, mas vai-vos aumentar a imagem. E aqui é igual. Este noise threshold, quanto menor for, parece um número menor, mas ainda pode ir menor do que isto. Nunca ponham zero, porque se for zero ele tira o noise todo, então aí é que demora imenso tempo. Mas também aqui, depois vocês podem jogar praticamente com estes dois valores. E este aqui, caso não esteja bem definido, estes espacinhos mesmo pequenininhos. Normalmente isto aqui nota-se mais nestes espaços pequeninos, ali, por exemplo, entre as portas dos roupeiros, nas cordas, aqui em cima, nesta calha das lâmpadas, etc. Então, começamos então com 1, com 6, com 0.1, 0.01 e aqui com nós 0.05. Aqui neste separador praticamente está tudo bem. Passamos a seguir ao Color Mapping. Color Mapping é a maneira como ele vai imprimir a vossa imagem, ou ver os valores. Normalmente o Reinhard já vem por defeito. Uma coisa que eu peço é para baixarem então aqui o Burn Value para 0.1. Isto o que é que acontece? Nestas situações que têm muita luz, vocês definem a vossa câmera, o ISO, Shutter Speed, etc. Mas, como estamos aqui a falar de um interior, e estamos a exterior, que normalmente fica sempre mais exposto. Aqui, normalmente, como a luz do exterior é muito forte, aqui vai queimar o nosso chão, por causa das definições da câmera. Para que não haja esse burn, para que não queime, então baixamos aqui o nosso burn value para 0.1. Normalmente 1 é o que vem por defeito. Ponto 1 já não queima, então nós vamos ver bem ali, neste caso são cerâmicos que estão ali no chão. O Subpixel Mapping, podemos desligá-lo, ele normalmente já vem desligado por defeito. Isto serve para às vezes criar uma melhor definição, caso tenhamos profundidade de campo, materiais que sejam transparentes. O Subpixel Mapping fica melhor, mas também causa-nos aumento da imagem, do tempo de render. Por isso, deixamos desligado. Porque também não estamos a criar uma coisa 100% perfeita. Não estamos a criar frames, estamos a tentar minimizar o nosso tempo de frame ao máximo. E nestes dois separadores, aqui praticamente está tudo feito. Passamos então ali ao separador de GI. GI é o Global Illumination, é o que vai fazer com que a luz ande a saltar aqui e vá então criar a luz necessária. Eu neste momento só tenho unicamente a luz do sol, a luz de um V-Ray Sun a entrar pela janela. Não tenho mais luzes nenhumas, não tenho planos aqui nas janelas, não tenho planos nenhums aqui atrás da câmara a dar luz para certas zonas. Vocês se calhar nos vossos vão ter que criar isto, mas eu não tenho. Então, vou fazer Enable GI, vou escolher os dois motores de GI. O primeiro vai ser então o Irradiance Map e isto Light Cache. E isto é o que eu necessito, por exemplo, para fazer a imagem. Mas como agora nós estamos a fazer uma imagem, os cálculos de uma imagem estática. Como nós estamos a fazer uma animação e estamos a seguir estes passos, então vamos começar por aqui onde diz Set Primary and Secondary Bounces to Light Cache. Isto quer dizer que vamos meter o primário e o secundário como Light Cache. Então vamos fazer o que ele diz. Vamos passar para Light Cache os dois. Vai-nos só aparecer aqui o separador do Light Cache. Vamos meter aqui em Expert, para aparecer mais definições. E o que é que agora vamos fazer? Vamos aumentar as subdivisões do Light Cache. Então vamos alterar as subdivisões do Light Cache. É assim, quanto mais subdivisões, melhor vai ficar o nosso Light Cache na nossa imagem. É assim, por norma, 1500 subdivisões servem para quase qualquer imagem. 90% das imagens serve. A não ser que elas tenham mesmo muita definição. Quando nós estamos aqui, o Light Cache tem que entrar a colar bem entre os livros. Mas mesmo assim, os 1500 servem perfeitamente. Uma vez que nós vamos fazer os nossos cálculos 4 vezes mais pequenos, vamos aumentar as nossas subdivisões para que elas consigam acompanhar esses cálculos. Por isso, eu vou subir para 3000. Vocês podem subir um bocadinho mais, podem nunca passar dos 4000, 5000, senão pode-vos aumentar o tempo de renda. O tempo de cálculo. É assim, o tempo de cálculo do Light Cache é cerca de, não sei, depende da vossa imagem, mas esta frame tem 300 frames.
demora-me para aí uns 10 minutos a calcular o light cache, o que não é nada de especial. Mesmo que vos durasse uma hora a calcular o light cache todo, é sempre preferível calcular inicialmente. Então é assim. Vamos alterar as nossas subdivisões. Isto também diz aqui. Set the subdivision value. O que é que agora vamos fazer? O nosso sample size. O nosso sample size são as pintinhas que vão aparecer do nosso light cache. O nosso sample size está relacionado com aqui o screen ou world. É assim, se vocês colocarem aqui isto em screen, screen normalmente serve para imagens estáticas ou para imagens de animação desculpem, tive que pausar o vídeo mais uma vez. O screen funciona na maior parte das imagens estáticas e animações que tenham que ser frame por frame, que vocês tenham que calcular o light cache. O world serve para calcular as subdivisões da nossa animação de uma vez só. O sample size, como vocês repararam, mudou de unidades, que estava em 0.1, para unidades de medida, que são em centímetros, que é o que eu estou a utilizar. Em World não é preciso baixar mais do que 0,01, estamos aqui a falar em menos de 1 milímetro, por isso não é necessário. Aqui praticamente não é preciso alterar nada, só temos que alterar aqui o modo como ele vai ler a nossa animação. Não é single frame, porque nós não vamos fazer uma imagem estática, nós vamos fazer um fly-through. Fly-through é a passagem da câmera para um sítio que não tenham imagens ou objetos a moverem-se. Vamos escolher então fly-through, porque vamos fazer uma animação onde a câmera se mexe e os elementos na nossa cena são estáticos. Se vocês fizerem que tenham elementos a moverem-se, têm que fazer single frame e calcular o light cache em todas as frames. Por isso vamos fazer fly-through. Vamos fazer autosave, que é para gravar o nosso cálculo, e vamos lhe dar um nome. Podem fazer. Eu aqui vou dar outro nome, porque eu já estive a calcular inicialmente. Fazer save. E depois disto feito, o que é que nós vamos fazer então? Já temos aqui os nossos cálculos preparados para fazer o cálculo do light cache. Vamos então aqui ao nosso separador common e vamos meter isto aqui 4 vezes mais pequeno. Só vou calcular aqui quanto é que é metade. 280 é dividido por 4, dá 320. Por isso vou colocar aqui 320. E este valor vai-me calcular automaticamente. Ou seja, vamos fazer os cálculos neste tamanho. Só vamos aqui às nossas settings. Vou meter aqui o bucket width mais pequeno. Vou meter só com 24. Se vocês tiverem problemas com memória, puxem, em vez de ser automática, puxem isto para Dynamic, porque ele assim só puxa o que necessita à medida que vai fazendo os quadradinhos. Eu posso deixar em automático, eu tenho memória suficiente. Vou aumentar aqui o meu nível de memória para 16.000, porque eu tenho 32, por isso estou a fazer metade. Se vocês tivessem isto com outros computadores a fazer, têm que ligar aqui o Distributed Rendering e aqui escolher os computadores que querem. Neste caso só vou fazer com este. O Low Thread Priority é se vocês querem estar a usar o computador para navegar na internet ou assim, porque ele não nos ocupa, Low Thread Priority não nos ocupa tanta RAM. Como vocês têm necessidade de renderizar isto o mais rápido possível, não vamos ligar isto. Os Render Elements também não vamos meter canais nem elementos nenhums agora, porque só estamos a fazer os cálculos e não é necessário tirar elementos, que eu aqui explico para que é. Outra coisa que também não é necessária, enquanto ele está a fazer os cálculos, não precisamos de renderizar a imagem final. Para isso, vimos aqui ao separador de V-Ray, Global Switches, e desligamos, e ligamos, neste caso, Don't Render Final Image, ou seja, só vai fazer os cálculos e não vai fazer a imagem final. Voltando aqui ao separador
inicial, como eu tinha dito, os cálculos estão 4 vezes, temos aqui Active Segment 0 to 300. O que eu não necessito dos 300 frames quando estou a calcular o Light Cache. Quando estou a Light Cache, pode deixar isto em single, porque ele vai-me calcular, como é o World, ele só precisa de uma frame, e ponho então a calcular. Ele está-me aqui a demorar um bocadinho, porque eu tenho aqui 9 milhões de polígonos. Como vocês estão a ver, ele já me está a criar o Light Cache. É uma imagem realmente muito pequena. Vai demorar cerca de 5 minutos, 4, 5 minutos a calcular este Light Cache. Não se preocupem que vocês não vão ver aqui nada, vão ver aqui tudo cheio de pintinhas. Isto pode parecer esquisito, mas é assim mesmo que ele calcula. Por isso não se assustem. Eu só vou parar o vídeo e quando ele acabar de calcular o Light Cache, eu volto aqui. Ok, já acabei de calcular o Light Cache, então 320 vezes 180. Ele já me gravou. O que é que eu agora vou fazer? Vou utilizar este Light Cache para me calcular a segunda parte dos meus cálculos, que está aqui para baixo, que é o Irradiance Map. Então o que é que eu agora vou fazer? Vou mudar para File, para ele me buscar o meu Light Cache ao que eu gravei, e então vou alterar as minhas definições do Primary Engine. Então o que é que eu vou fazer? Aqui em vez de Fly True, então vou mudar para File, porque eu agora quero o Light Cache que calculei, que está aqui. Vou fazer Open, então vai ficar aqui. E aqui vou então tirar o meu Primary Engine e do Light Cache vou pôr Irradiance Map, que é o que eu quero calcular agora, neste momento. O Light Cache já foi calculado, ele apenas vai ler o que está ali. Vou alterar então as minhas definições do Irradiance Map. É assim, vou meter isto aqui em Advanced, Expert, assim. Normalmente ele vem por defeito o preset em I. Vocês comecem a calcular em Medium Animation. Supostamente deve servir. Caso o preset do Medium Animation não sirva, vocês não gostem depois como é que a visualização sai, passem então para High Animation. Não precisam de estragar o vosso Light Cache. O vosso Light Cache pode ser sempre o mesmo. E vocês podem ter cálculos diferentes de Irradiance Maps. Por isso, vamos fazer então só um Medium Animation. Outra coisa que vocês às vezes, para melhorar o Medium Animation, é alterar aqui as subdivisões. Aumentem para o dobro, mais ou menos. Os subdivisions aqui podem aumentar para 100. Isto vai fazer com que os pontinhos fiquem mais apertados. E os Interpolation Samples podem aumentar para 40 ou 50. Não é 40 sério. Isto não vos vai aumentar muito o tempo de render, por isso não se preocupem. Mas também não exagerem, não passem isto para 500, nem para 1000, nem nada assim. 140 deve funcionar a maior parte das vezes. Então, o preset Medium Animation, o que é que vamos fazer então? Vamos então agora gravar o nosso Light Cache. O nosso Light Cache grava-se aqui, tal como o Light Cache não, Irradiance Map, lá grava-se aqui. Então o modo, em vez de ser single frame, vamos chamar Multi-Incremental Frame ou Incremental Add to Current Map. Qualquer um destes vai servir. Podemos também ainda usar o Add to Current Map. Isto o que é que faz? É sempre que, por exemplo, os primeiros cálculos do Light Cache demoram sempre mais. E o que é que isto quer dizer? Multi-incremental add to current map ou incremental add to current map. Vou escolher este. Sempre que ele faz uma frame, ele vai adicionar os pontinhos que faltam e não vai ter que calcular um Light Cache novo. Por isso, por exemplo, ele calcula um Light Cache desta imagem. Quando mudar para outra imagem, por exemplo, vão faltar aqui pontinhos entre as cadeiras, pontinhos ali ao pé da mesa, e ele vai-me só preencher estes pontinhos. Por isso é que cada vez o Light Cache é mais rápido a calcular. Então vou escolher então aqui Add to Current Map, fazer autosave. Também vou escrever aqui Irradiance Map, teste, vou fazer save.
Agora, aqui continuo com o Don't Render Final Image, porque agora o Light Cache vai produzir mais imagens. Eu também não quero que ele renderize a imagem final, só quero que ele faça os cálculos. Venho aqui ao meu separador Common e aí agora sim, continuo na mesma com o meu separador, o output 4 vezes mais pequeno, tudo bem. Agora só que aqui em vez de single, eu agora quero que ele me renderize todo o espaço da minha animação. Por isso vou escolher Active Segment 0 a 300, que é o que eu tenho aqui da minha animação. Agora tenho uma particularidade. Assim, o Light Cache não precisam de calcular frame a frame. Por isso é que nós temos aqui Every Number Frames 1. Se fosse 1, como vocês sabem, 1 é para fazer animação, ou seja, ele calcula frame a frame. O Light Cache, nós agora podemos fazer assim. Se for uma animação que tenha uma câmera rápida, que tenha objetos a passar rapidamente de um lado para o outro, personagens se calhar a correr e com a câmera a andar, seja uma animação muito rápida, nós fazemos então o cálculo do nosso light cache, do nosso Radiance Map de Scope de 5 em 5 frames. Se for uma imagem tipo esta aqui, que a câmera só anda daqui do ponto A ao ponto B, uma animação suave, nós podemos fazer o cálculo das nossas frames de 10 em 10. Ou seja, ele em 300 frames ia só fazer o cálculo 30 vezes. E é isso que nós queremos. Então, 10 em 10, continuamos a não precisar de render channels, 10 em 10, e vamos começar então a fazer o render. Ele pode-vos perguntar isto, estamos a renderizar uma sequência e vão existir frames que se vão perder. Isto porquê? Porque eu não estou aqui a gravar nada, porque eu não quero que ele me grave as imagens finais. Eu digo que quero continuar, porque o que me interessa neste momento é os cálculos. Como vocês estão a ver aqui, uma of 31, ou seja, vou renderizar 31 cálculos de Irradiance Map e ele agora vai-me renderizar isso então a 320 vezes 180, já com o Light Cache incluído, porque ele foi buscar o Light Cache ao fecheiro que nós gravamos. Como vocês estão a ver aqui, ele está a fazer os passos. Vou deixar só fazer esta imagem e depois vou parar novamente e apareço quando acabar o Light Cache todo. Como vocês estão a ver aqui, já passou para a frame 2. A frame 1 demorou-me 32 segundos e para calcular estes cerca de 30 frames vou demorar cerca de 16. Isto pode demorar um bocadinho mais, que sejam 16 a 20 minutos. Por isso eu vou parar e depois apareço aqui novamente para finalizar. Bom, o Light Cache já calculou as nossas frames todas, demorou cerca de 25 minutos. É calcular as frames, as 31 frames. O que nós agora temos que fazer é então ir pegar a nossa solução de Light Cache, de Radiance Map, desculpem, que ele gravou. Para isso, vimos aqui ao Add Current Map. Já não precisamos de Add Current Map. Agora nós queremos é From File, porque queremos que ele vá buscar um fecheiro. Vamos escolher o que ele gravou. Eu já tinha aquele pré-calculado. E então, o que é que vamos fazer agora? Temos então o nosso Irradiance Map a ir buscar para o fecheiro. Temos o nosso Light Cache a ir buscar para o fecheiro, ou seja, neste momento já não precisamos fazer cálculos nenhuns. Vamos alterar então aqui as nossas settings para renderizar a imagem final. Vamos aqui ao V-Ray e desligamos o Don't Render Final Image. Vocês agora querem a imagem final. Vamos aqui ao separador Common, alteramos outra vez para 720, porque é isto que vocês querem na vossa resolução final. Active Segment 0 a 300 frame a frame, ou seja, 1. E agora vamos gravar as nossas imagens finais, que temos que ir aqui ao nosso Render Output, fazer Save File, fazer Files, escolher o sítio onde queremos gravar, criar aqui uma nova pasta, vou-lhe chamar nova anime e vou colocar underscore ou traço. Isto porquê? Porque ele agora quando começar a renderizar, eu vou renderizar esta imagem a imagem, que é um método melhor, e não vou renderizar como não JPEG, mas vocês querem um tipo de formato que não estrague a imagem, por isso aconselho-vos a gravar ou como TIFF, ou como Targa, ou mesmo como PNG, que não destrói tanto
distante da imagem. Não gravem com Move, nem como nenhum formato de vídeo, porque já tenho vindo a alertar isso. Se vocês alterarem a imagem, se uma imagem estiver mal, vocês só têm que ver o número da frame e ir lá e renderizar essa frame novamente. Por isso é que eu deixo aqui este underscore, porque a partir daqui para a frente depois vai aparecer os números, tipo 001, 002 e por aí fora até à frame 300. Vou gravar então como tive. Vou fazer save. Aqui vocês querem 8 bits, querem 16 bits, 32 bits. Neste momento vou fazer 16 bits. Quero que ele me faça Store Alpha Channel. Aqui isto não interessa porque eu vou gravar os canais. Mas pode vir, também não vai aumentar muito o tamanho da imagem. E vou fazer OK. Ok, tenho o meu formato de saída pronto. Tenho aqui as minhas definições prontas. Tenho os meus cálculos prontos. Aqui nos settings também está tudo ok. Render Elements. O que é que são Render Elements? Caso vocês queiram fazer pós-produção, queiram tirar os backgrounds, fazer chroma keys, alterar os reflexos, alterar as refrações, podem escolher alguns canais. Normalmente os canais mais comuns, e isto aqui não vos altera o tempo de imagem, o tempo de render. Vocês até podem colocar estes canais todos e verem o que é que eles fazem. Não vos aconselho quando estiverem a fazer uma animação, porque senão vai aparecer frame 001 de elemento, frame 001 de alfa, frame 001 da atmosfera. Isso não interessa. Gravem só os que necessitam. Então os que normalmente que necessitam é o alfa, caso vocês queiram retirar o vosso cenário e só apareça isto e por exemplo lá fora não apareça nada, para vocês poderem fazer a montagem no cenário diferente, por isso vou utilizar o alfa. Isto para Mental Ray e para os outros renders, o V-Ray atrás não é diferente, claro, mas o nome dos canais são iguais, por isso vamos precisar do alfa. Vamos precisar do Global Illumination, que é só a iluminação daqui. Se vocês quiserem às vezes alterar a vossa iluminação para ela ficar mais clarinha ou mais escura, podem então no Global Illumination. O Lightning também podem escolher, que também tem a ver com a luz. E depois vamos precisar dos reflexos, que está aqui, V-Ray Reflection. Vamos precisar das refrações, que está aqui, V-Ray Refraction. Vamos também precisar das shadows, as nossas sombras, e o nosso specular, o nosso brilho. E praticamente estes canais vocês normalmente são necessários se vocês quiserem fazer uma boa pós-produção. Vamos fazer OK. Temos então aqui os nossos canais. Aqui automaticamente ele dá-lhes um nome. Vocês não precisam de alterar nada aqui, a não ser que tenham canais diferentes. Se vocês tivessem dois specular, então aqui vinham aqui e metiam specular 1, specular 2. Agora temos que guardar estes canais. Para guardar estes canais, esta maneira aqui só não serve. Para guardar canais, vocês têm que vir aqui ao separador V-Ray, Frame Buffer e ligar aqui Separate Render Channels. Ligam, escolhem uma pasta para gravar os canais, que eu vou chamar canais, e gravo ali dentro como normalmente eu faço nova animação, o nome do fecheiro, canal, underscore, e agora deixo isto em branco. Porquê? Porque ele depois vai chamar nova animação, canal, V-Ray Alpha 001, V-Ray Reflection 001, ou seja, o mesmo número vai-vos dizer qual é o canal, qual é o número da frame, e por aí fora até vão ter 4 ou 5 vezes mais frames do que o normal. Aqui também escolham o fecheiro, PNG, TIFF, Targa. Não escolham um JPEG, porque já sabem que vão degradar a vossa imagem. Escolhem o tipo de bits que querem. Vou pôr RGB 48 bits. Vou fazer OK. Ok, e neste momento têm tudo pronto para fazerem a vossa imagem final. Antes de começar a renderizar a vossa imagem final. Isto aqui, o Adaptive Sampler, vocês podem alterar agora para não aparecer muito noise, depois já terem os cálculos feitos. Claro que não podem exagerar muito, porque ele já fica o light cache
e o Iranians Map já fico com alguns cálculos, mas se passar isto aqui para 12, ou se baixar aqui um bocadinho do ruído, vai-me ajudar e não preciso de calcular os cálculos de novo. Tal como o Irradiance Map eu tinha dito, se vocês o Medium não servir, podem calcular o High sem ter que renderizar novamente o Light Cache. Pronto, tem tudo pronto. Façam só render. Vamos esperar um bocadinho até começar a aparecer a imagem. Como vocês estão aqui, esta primeira frame chama-se Nova Anime 00 TIFF. E ele vai começar a renderizar já a imagem, sem ter que fazer cálculos nenhuns, e isto vai demorar muito menos tempo do que se vocês tivessem que fazer os cálculos, se vocês tivessem que fazer os cálculos com a imagem a 100% e por aí fora. Como vocês estão a ver, já passou para a imagem. Como vocês estão a ver, a imagem está limpa. Isto vai-me demorar um bocadinho mais. Como vocês estão a ver aqui, tem um bocadinho de ruído. Assim, em alguns sítios irá ter ruído. Que, por exemplo, se for a colar naquele sítio, passa bem. Não é preciso estarem a alterar muito isso para não aparecer. Outra coisa que aqui também tem ruído, que assim, eu não estive a otimizar os materiais. Não estive a colocar tudo como 8. Se calhar tem vários materiais tipo metal, os cerâmicos, que têm um glossiness com se calhar 50 ou 60 subdivisões, porque eu não tive a alterar, como tinha dito, como vocês estão a ver que ele está aqui a parar um bocado. Tenho reflexos em tudo, refrações em tudo, o que não é necessário vocês colocarem nas vossas animações de PAP. Por isso, vou parar e depois mostro-vos como é que fica então as imagens finais. Ok, já acabei de renderizar a animação toda. Vou-vos mostrar como é que fica a pasta. Tenho aqui a minha pasta então da minha frame 00 à minha frame 150, só renderizei 150. Isto demorou, estas 150 frames demoraram cerca de 6 horas a renderizar. E então aqui na minha pasta de testes só tenho uma, porque também só teria uma. Vocês têm o exemplo de uma frame de um canal. Por isso, iam utilizar, por exemplo, esta SR0001, porque é a frame número 1. E podiam então utilizar esta Global Illumination 00, Reflection 00, que são estes os canais. Está mais pequeno, porque as primeiras foram renderizadas em 1080p, estas aqui só a 720. Como vocês estão a ver, este é o canal de Global Illumination. Reflection, como nós estamos aqui a ver, temos aqui muito ruído. Eu também não tenho aqui as settings no máximo, mas os nossos reflections têm aqui muito ruído, ou seja, este material que é a minha tinta não está muito bem otimizado. Temos aqui o nosso canal das refrações, temos aqui o nosso canal das shadows, o nosso canal do glossiness, que só tem ali, e não temos mais canais nenhuns. E vocês podem então utilizar isto para pós-produção. Vocês depois de terem estas imagens aqui todas, ou passam-nas para um editor de vídeo tipo o Premiere, ou podem-nas também gravarem agora no 3D Studio. Para gravar no 3D Studio, o que é que vocês fazem? Tem que vir aqui a Rendering, Compare Media in RAM Player, abrem aqui o RAM Player do vosso 3D Studio. Isto, não sei se vocês se recordam, serve para vermos as imagens, comparar duas imagens, uma antes e uma depois, através do Channel A e Channel B. Neste momento nós vamos puxar para aqui as imagens todas na animação. Então vamos abrir aqui o canal A, vamos escolher aqui onde temos os nossos channels. Então tenho aqui o primeiro. Ligo aqui a sequência, porque ele assim não precisa estar a selecioná-los todos. Ele já sabe que como isto aqui tem sequência, vai-me puxar a minha animação toda e faço Open. Aqui ele pergunta-me se eu quero abrir as frames da 0 a 150. Digo que é isso que eu quero abri-las todas, faço OK.
entre 1920 e 1080 não preciso, só quero 720p. Não preciso de abrir tão rápido, tão grande, que era o que eu queria um bocado. E então aqui faço e ele começa a abrir as minhas frames todas, como vocês estão a ver aqui, loading. Isto é capaz de demorar um bocadinho. Aqui vocês estão a ver a memória que ele está-vos a gastar e a memória que vocês ainda têm para ele gastar e poder utilizar isto. Atenção que ali atrás gravei com 720, porque só estou a dar um exemplo. Vocês têm que fazer mesmo o formato de saída se vão gravar isto logo para vídeo. Que neste caso era 1080, como eu tinha gravado em 1080. As minhas são 150 frames disso porque eu fiz a animação o dobro da velocidade, que era para não estar aqui a perder tempo, então em vez de ter as 300 só fiquei com 150. Agora vocês podem ver como é que está a vossa animação, fazendo aqui playback e vemos como é que está a vossa animação. Ela pode aqui ter falhas porque tem a ver com a memória RAM ou com a vossa placa gráfica, como vocês estão a ver, ela chega aqui, faz uma quebrazinha e também podem ver que quando chega ali à zona da cama tem um bocado de ruído. Deixa-me tentar para lá. Como vocês estão a ver aqui, tem um bocado de ruído. É assim, este ruído aqui passa bem. Tem realmente um bocadinho de ruído. Podiam reduzir um bocado mais. Mas muitas das vezes, para reduzir aquele ruído, as imagens vão-vos demorar o dobro do tempo. Por isso tenham em consideração isso. Façam um ou dois testes para ver se realmente vale a pena ou não. Se deixarem assim, expliquem porquê. Porque é que deixaram, porque é melhor. Se querem passar então isto para vídeo, basta vir aqui ao channel lá e gravem isto então como Move ou como AVI. Tem essa possibilidade, eu acho que o Move é melhor, fica com melhor qualidade de AVI. Gravam isto como Move, tem estas limitações, só tem estes dois. O que eu aconselho mesmo é então num editor de vídeo tipo Premiere ou mesmo After Effects ou Vegas, qualquer um que vocês estejam habituados a fazer. Muito rapidamente, se vocês quiserem ou têm objetos que se mexam, podem calcular na mesma aqui 4 vezes mais pequeno. Têm a limitação que o Light Cache já não podem fazer fly-through. Têm que calcular a animação por animação frame a frame. Embora o Radiance Map podem fazer incremental add to current map, porque não vai haver problema nenhum. Mental Ray têm que fazer tudo normal e não conseguem fazer 4 vezes mais pequeno porque não têm essa limitação. Tem a vantagem de poder fazer na escola, porque na escola usamos o Mental Ray. E está tudo da parte de animação. O resto têm que tentar então otimizar o máximo os vossos materiais, o máximo as vossas luzes. Como eu estava a dizer, isto aqui é uma imagem que vocês estão a ver que a janela é pequenina e eu tenho apenas a luz do sol a entrar e o resto é as minhas definições da câmara que estão a funcionar. Como vocês estão a ver aqui, tem o shutter speed mesmo muito lento para entrar o máximo de luz possível. Recordem-se que isto aqui não é uma câmara DSLR normal, vocês podem brincar com o shutter speed, com os Fs. Tenho aqui um F8. Aqui a única coisa mesmo que implica os Fs ou o shutter speed ou o ISO. O ISO não vos causa ruído conforme o ISO seja maior ou não, ou mais pequeno. A única coisa que aqui influencia é tenham cuidado a usar o F e o shutter speed caso tenham imagens em movimento para darem a sensação do motion blur. Aí já tenho que usar shutter speeds e f-numbers reais. E penso que é só. Dúvidas, já sabem, contactem.